30 horário de Portugal. Com o nosso devocional, nós estaremos aqui apresentando um altar, apresentando os primeiros instantes do nosso dia ao nosso Deus, declarando que Ele é o nosso protetor e que os passos que nós vamos dar durante esse dia pertencem a Ele. Então nós estaremos protegidos. E então, independente de qualquer situação que esteja acontecendo em nossas vidas, Ele estará conosco. Cada detalhe, cada situação, seja boa, seja ruim, este Deus estará sobre o controle das nossas vidas. E ontem, deixa eu só puxar a cadeira um pouquinho. E ontem nós falamos ali, nós estamos ali no estudo de Lucas, Lucas 11, nós falamos ali sobre, nós finalizamos ali, fomos até o versículo 32, o sinal de Jonas. Oi, Rô, bom dia. O sinal de Jonas, então Jesus falando ali que o único sinal que ele daria ali para aquele povo que estava, aqueles sacerdotes, aqueles líderes religiosos e o povo incrédulo que não queria acreditar na sua palavra, o mesmo sinal que Jonas deu lá para Nínive seria Jesus Cristo ali através da cruz, e foi este o sinal dado para essa geração, e essa geração nos inclui também. Então, há 2000 anos atrás já houve um sinal onde o próprio Deus enviou o seu Filho amado para morrer morte de cruz, para que nós pudéssemos ser livres, libertos, mas isso também foi um sinal de que aquilo que está escrito nessas palavras aqui, nessa escritura, nessa palavra viva, que foi movida pelo Espírito Santo, que foi escrita através do Espírito Santo, que moveu homens para escrevê-las, essas mesmas palavras vão se cumprir. O sinal já foi dado. Lá em Nínive, Jonas profetizou ali por 40 dias, declarou por 40 dias o juízo de Deus sobre eles, e eles imediatamente ali, diante daqueles 40 dias, se arrependeram, usaram pano de saco, se quebrantaram, pediram perdão ao Senhor. Tanto o jejum foi feito tanto com animais, crianças, e desde o alto, desde o rei até o mais simples. Mas agora Jesus, pela misericórdia, pela bondade, já está há 2000 anos aí nos falando: arrependam-se, voltem os seus olhos para mim, arrumem a sua casa, arrumem o seu caráter, arrumem a sua caminhada, deixem de pecar, estejam comigo, olhando para a minha face, olhando para os meus princípios. E esse mesmo Deus misericordioso, então, deixou ali os sinais, já há mais de 2000 anos atrás. Então, vamos orar para já dar continuidade a partir do versículo 33, Lucas 11, versículo 33. E agora nós vamos falar sobre a luz, os olhos, né? As janelas da alma, que podem ser boas e também podem ser ruins. Vamos orar. Senhor, obrigada, meu Deus, por esse tempo, Senhor, que nós temos, de poder aprender a Tua palavra, pela liberdade que nós temos aqui nesse país, Senhor, aqui e em qualquer outro país onde as pessoas possam estar assistindo essa live, ou possam ir a um culto, ou possam ter acesso a uma Bíblia, Senhor. Obrigado por essa liberdade, Senhor, e sabemos que não são todos os nossos irmãozinhos que podem, Senhor, ter a abertura, a liberdade de ler a Tua palavra, de Te conhecer mais ainda, Senhor, de entender, Senhor, mais ainda quem Tu és e, consequentemente, quem nós somos, como identidade, quem é aquele que colocou lá no ventre das nossas mães, nos tocou, colocou a sua essência no nosso interior. Muitos irmãozinhos não têm oportunidade de entender, lendo a Bíblia, mas o Teu Santo Espírito ministra nos corações deles, ministra em suas mentes, e eles não estão presos a culturas, mas estão ligados a Ti, Senhor. E nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua obra ela é feita de qualquer maneira. Mas mesmo assim Te agradecemos pela liberdade de poder estar com a Tua palavra aqui à nossa frente e poder falar da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos. Sê conosco nesse tempinho, Senhor. Nos ajuda a entendermos um pouquinho mais ao Teu respeito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.
E mais para frente nós vamos ver, falar um pouquinho também sobre esse contexto das escrituras. Jesus vai confrontar aqui os líderes judeus dizendo: olha, vocês reteram o conhecimento das escrituras, o conhecimento da Torá, né? O conhecimento daquele que foi derramado através de Moisés ali, reteram o conhecimento, e aí eles começaram a agregar sobre o povo rituais, ritos, onde fizeram com que cada vez mais fosse pesado o caminhar do povo. E hoje não é diferente. Hoje acontece como nós temos a liberdade, mas muitas pessoas não leem a palavra de Deus. Muitas pessoas se acham suficiente somente irem ouvir lá num culto, ouvir o que aquela pessoa está falando, mas não vão atrás, não vão averiguar a verdade, não vão estudar a respeito. Então, também permanecem ali presas a um conhecimento que muitas vezes não vem do Espírito de Deus, mas vem do próprio homem, vem da carnalidade. Hoje não, há 2000 anos atrás, quando Jesus nos libertou através do sangue precioso dele, ele nos deu a liberdade de acessarmos a ele, de buscarmos a ele, de entendermos a sua palavra, mas tantas vezes eu digo nós, agora no nosso contexto, tantas vezes nós deixamos de ir mais fundo neste Deus, porque nós deixamos de ter uma intimidade maior com Ele, de ter um tempo de oração, de ter um tempo de leitura, de deixar muitas vezes o entretenimento para disponibilizar um tempo para estar lendo as Escrituras, para estar buscando conhecimento diante daquilo. E hoje o conhecimento ele está aí, livre para nós, né, que temos a liberdade da Bíblia, está livre. Se nós não entendemos uma passagem na palavra, nós vamos lá, buscamos ali, alinhamos a melhor resposta na internet e nós temos ali várias situações que podem unir ali as pecinhas e nos fazer ter uma clareza maior sobre essa palavra. Eu quero falar mais um pouquinho sobre isso, mas eu vou ler primeiro essa parte aqui do receber a luz. Versículo 33, capítulo 11, versículo 33. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Essa luz que o Senhor nos fala aqui, que essa palavra que o autor aqui nos fala, né? Aqui é uma palavra de Jesus, dando ali dentro daquele mesmo contexto, ele nos fala sobre a luz do Evangelho. E o que a luz do Evangelho faz conosco? Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então nós começamos a mudar o nosso coração, o nosso caráter. Então nós começamos a mudar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de olhar para o nosso irmão, para o nosso irmã, para o nosso próximo, a maneira de julgar, a maneira de olhar muitas vezes sem misericórdia. Então, quando essa luz do Evangelho entra, cada cantinho do nosso ser, cada cantinho escuro do ser, da carnalidade, do pecado que há em nós, vai sendo iluminado. Vai sendo iluminado e nós vamos sendo limpos no nosso interior. Então, esse poço que nós temos no nosso interior, que jorram rios de águas vivas, eles só podem jorrar rios de águas vivas quando eles não estiverem entulhados. Uma vez eu fui num evento e teve uma pregação que foi incrível. E este homem falava justamente sobre o poço que há no nosso interior. Esse poço que jorra rios de águas vivas, muitas vezes o que nós vamos fazendo? Nós vamos colocando pedras dentro desse poço. Mágoa, falta de perdão, muitas vezes amargura, né? Situações que nós vamos ali entulhando.
uma pedrinha de cada vez, nós vamos entulhando o poço que há em nós. Então chega num determinado momento que nem nós conseguimos beber desse poço, porque ele está tão entulhado que nós não conseguimos tirar a água viva para matar a nossa própria sede. Quem dirá a sede de outras pessoas? Então, estar atentos às situações comportamentais e de caráter nosso e ir nos esforçando para mudarmos esse comportamento, esse caráter, mudarmos o nosso coração, vai fazer com que o poço, que é o próprio Jesus Cristo que está no nosso interior, possa fluir verdadeiramente e matar a nossa sede. Em momentos mais difíceis das nossas vidas, nos desertos, nos vales das nossas vidas, nós só conseguimos nos alimentar com a água que vem do Espírito. E essa água é aquilo que vem dele. Então essa é essa busca constante que nós precisamos. E aqui os olhos bons são, se os nossos olhos forem bons, o nosso interior também vai ser bom. Agora, se os nossos olhos são olhos onde não tem o evangelho, não tem as boas novas, não são aplicadas as boas novas, vão ser olhos obscuros, olhos sempre de juízo, olhos sempre de negativa, olhos de falta de aceitação. Muitas vezes nós vamos ouvir ou vamos ler uma palavra aqui, mas os nossos olhos estão tão fechados que nós não conseguimos absorver aquela palavra não entra para o nosso coração, ela não entra para o nosso interior e nós permanecemos então endurecidos. Não, essa palavra que ela não é para mim. É aquela passagem que fala sobre a trave no olho, né? Você que quer ali estar julgando o seu irmão, está julgando a sua irmã, limpa primeiro essa trave do seu olho para depois tirar o cisco do seu irmão. Então a palavra de Deus é uma ministração constante de reorganização do nosso ser, reorganização da nossa identidade, que vai gerar em nós pensamentos saudáveis, que vai gerar em nós olhos bons. Então todo o nosso ser estará sendo iluminado pela palavra de Deus, pela luz que vem dessa palavra. E a recompensa maior, ela é para nós. Porque nós vamos andando, então, sem esses fardos que nós vamos carregando, porque carregar amargura, carregar mágoa, carregar falta de perdão, são fardos pesados. E que nós achamos que tá tudo bem, tá tudo certo, mas não, tá pesado. Pesa andar com tudo isso. Leve verdadeiramente andar com leveza, não levar, né, mal aquilo que uma vírgula que uma pessoa nos fala, mas é um exercício constante. Eu digo, não é fácil. Para mim não é fácil. Mas o que eu faço? Eu controlo os meus pensamentos, eu controlo as minhas atitudes, eu controlo o que eu vou falar, eu controlo o que eu vou pensar diariamente. Quando eu me vejo pensando, quando eu me vejo ali me movendo, fazendo as minhas coisas triviais, e aqueles pensamentos vão, aquele conjunto de pensamentos, eles vão crescendo, eu digo, não, para tudo. Eu falo bem assim, para tudo. Eu não quero pensar sobre isso. E se veio alguma coisinha no meu coração, eu digo, Senhor, eu perdoo fulano agora. Em nome de Jesus, me limpa. Cura o meu coração, Senhor. Cura o meu ser. E aí eu repito aquela frase de Jeremias, Senhor, se verdadeiramente me curares, eu estarei curado, eu serei curada. E é constante essa busca. Eu quero começar agora aqui, daí vem, Jesus ainda continua ali naquele mesmo contexto, só que agora ele é convidado para uma mesa de um fariseu aqui, de um fariseu, convidou ele para comer em sua casa. Então o fariseu convidou Jesus para comer ali na sua casa, recebeu Jesus em sua casa e olha o que acontece. 37. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Então Jesus entrou, foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Eram os ritos, né? Eles lavavam os pés, lavavam as mãos. E olha o que Jesus fala a respeito.
Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos, acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpe o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus? Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas. Jesus não está tirando nenhuma vírgula da lei, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus, pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos, as pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Então, um especialista da lei disse: Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Eu vou mais um pouquinho aí a gente vai comentar a respeito. Jesus respondeu: Sim, que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperam com eles construindo os monumentos. Foi isso que Deus, em sua sabedoria, se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, essa geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus, desde a criação do mundo, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente essa geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialistas da lei? Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele. Aqui, o anterior, Jesus está falando sobre a luz, né, os olhos, o nosso interior. Se o nosso interior é sujo, os nossos olhos vão ser sujos, vão ser, né, diante ali do que o Senhor falou. Se os nossos olhos são bons, os nossos olhos, todo o corpo se enche de luz. E aqui ele continua dentro desse mesmo contexto. Chegando ali nos fariseus, no jantar, Jesus foi diretamente, Jesus gostava também de dar uma alfinetada, diretamente se sentou na mesa, e o fariseu que o convidou ficou ali surpreso, né? Mas como assim? Ele se senta na mesa, não lavou as mãos, não limpou nem os pés. E Jesus então começa a falar que o mais importante não é o nosso exterior, é estar arrumadinho, né? Tá bonitinho, não, eu tenho aqui uma casa, eu tenho um carro, eu tenho minha profissão, eu tenho aqui a minha família, eu não defraudo ninguém, né? Vivo aqui a minha vida tranquilamente, mas lá o seu interior há uma hipocrisia muito grande. O que Jesus está falando aqui dos fariseus é uma hipocrisia. Hipócritas, né? Na frente da pessoa dão ali tapinha, tá tudo bem, querido, mas por trás estão falando mal da pessoa. Hipócritas. E Jesus ainda fala algo muito grave aqui sobre os profetas, todos os profetas que vieram e anunciaram ali o julgamento, que é a busca do Senhor incessante, é o amor do próprio Deus incessante, buscando que essas pessoas se alinhem, né? Evitando a condenação, evitando o final trágico. Esses profetas foram mortos. E a hipocrisia vem, aqui Jesus chama eles de hipócritas porque mataram os profetas, mas depois que as profecias desses profetas se cumpriram, eles foram lá e levantaram altares a esses profetas. A hipocrisia. E Jesus aqui nos fala sobre o reter o conhecimento, aquilo que nós falamos ali no início da live. E eu fui atrás de algumas informações ali, o catolicismo, na verdade, a religiosidade, toda a igreja, ela manteve por
por milênios, retido o conhecimento sobre as Escrituras. Os cultos eram apenas em latim. Somente os monges, somente os estudiosos ali tinham acesso à palavra. E o argumento era que, para que fossem evitadas heresias. Só que as heresias eram eles próprios que criavam, porque então eles começaram a colocar, quem nunca olhou aquele filme de Martinho Lutero, assista. Aquilo é uma realidade. Então, quem na verdade começou a colocar peso no povo, cobrando ali situações do povo, eram esses próprios hereges que estavam ali na liderança, criando leis, porque eles retinham o conhecimento. O povo ia nos cultos, só que os cultos eram todos em latim. E quem é que sabia latim? Somente os estudiosos, somente os monges, somente os que estavam ali dentro da liderança, somente os ricos. Então, ali a partir de Martinho Lutero, antes de Martinho também tiveram dois ali, o Wycliffe, se não me engano, e mais um outro nome, que fizeram traduções. O Wycliffe fez traduções do inglês e o outro fez mais dois, um do italiano e o outro eu não lembro. E Martinho, quando faz a tradução, só que Martinho foi algo, realmente foi um marco, porque a partir de Martinho Lutero, realmente nós tivemos acesso às Escrituras. Martinho Lutero faz a primeira tradução para o alemão, e depois daquilo ali a palavra de Deus começa a se propagar, porque ele começa a disseminar que o povo precisa aprender da palavra de Deus. Então se começam a fazer estudos bíblicos, se começam a se imprimir Bíblias, e as pessoas podem ter acesso às Bíblias. Nos países onde existe a opressão religiosa, o que eles tiram primeiramente? Eles tiram as Bíblias. Eles tiram as Bíblias, eles tiram o conhecimento. Esses dias eu vi um post de uma pessoa recebendo uma Bíblia, e essa pessoa chorava, porque aquilo era algo extraordinário. O coração dessa pessoa já queimava por Jesus, e o Espírito de Deus foi alimentando aquela pessoa até aquele momento, só que essa pessoa ela não tinha acesso a uma Bíblia. Não tinha acesso a detalhes, a situações, né, que estão aqui, testemunhos, a palavra viva que se move aqui através desse livro sagrado. Então, o que Jesus está falando aqui para esses fariseus e para esses líderes da lei, especialistas da lei, vocês ter um conhecimento. Ali no Shabá, eles não foram tantos ritos que foram agregados, né? Esses ritos do sábado, eles podiam dar, eu não sei quantos passos, mas eram um número de passos específicos que as pessoas poderiam dar no sábado, porque senão elas estavam traindo a lei. Então eram muitos ritos, aprisionando o povo, aprisionando aqueles que não tinham acesso, aqueles que não tinham condições. Então Jesus, quando veio, e esses tempos ainda eu fui, eu olho muita coisa, né? E esse conhecimento, ele é como um quebra-cabeça que vai se encaixando dentro daquilo que a gente lê na palavra. Então a gente vai agregando, ampliando o conhecimento, trazendo a luz da palavra. Isso é da palavra, isso está dentro do que Jesus está nos falando aqui. Então o conhecimento sobre o Cristo, ele vai se equilibrando, ele vai se aplainando. Então a gente começa a andar com passos mais firmes, com mais segurança dentro do que a palavra nos fala. E aí o entendimento Jesus veio para transformar estruturas. Jesus veio para quebrar toda a religiosidade. Jesus veio com a sua simplicidade das boas novas. As boas novas são simples. Jesus veio para retirar todos esses rituais que muitas vezes as pessoas insistem em permanecer com rituais. Jesus fala de forma simples: olha, se reúnam. Eu não sou mais a estrutura, eu não sou mais a igreja, a estrutura estou dentro de vocês, mas vocês também não podem ficar em casa sozinhos com a sua família assistindo culto pela internet. Não, reúnam-se, porque quando vocês estiverem pessoalmente com seus irmãos, com seus irmãozinhos, vocês vão poder olhar olhos nos olhos
E o Espírito de Deus vai dar o discernimento necessário para, com empatia, você olhar para o seu irmão e estender a mão. Olha, fulano, vamos conversar. O que está acontecendo na tua vida? Agora online não, online nós nos fechamos. É mais simples. Ninguém aponta o dedo, ninguém acolhe. Por isso que tantas pessoas aí estão tirando as suas vidas, porque estão fechadas em quartos, fechadas em contextos, fechadas nos seus pensamentos. Os transtornos emocionais, se nós formos mais a fundo aí, o conhecimento está para... Eu estudei para isso, mas o conhecimento está para qualquer um. Qualquer assunto que você vai perguntar na internet, você tem ali uma análise. Quando nós estamos sozinhos, os nossos pensamentos, diante de todos os traumas, todas as situações que nós fomos criando no nosso interior, conjuntos de pensamentos que nós fomos criando no nosso interior, visões fechadas que nós fomos criando no nosso interior, quando nós estamos sozinhos, nós não conseguimos dissipar essas visões, nós não conseguimos quebrar as fortalezas espirituais que se criam aqui, nós não conseguimos mudar visões enquanto nós estivermos sozinhos, enquanto nós estivermos no nosso ciclo, seja uma família, né, naquele mesmo ciclo cultural, não se envolvem com ninguém, não se envolvem com um grupo de pessoas, não param para estudar a palavra, ou param para estudar a palavra só entre si, então vão ter uma visão só daquilo que aquela cultura familiar está vendo. Não, Jesus nos pede, andem com outras pessoas, se encontrem, estejam juntos, comungue, né? A Santa Ceia é justamente para isso também, a lembrança sobre quem é Jesus, o corpo, o sangue, mas acima de tudo, estarmos juntos, aprendendo mais da palavra dele. E o conhecimento agora ele está livre para nós. O sinal já foi dado há 2000 anos lá atrás, lá na cruz, o sinal já foi dado. Jesus está às portas. Jonas passou 40 dias e foi rápido, né? Em 40 dias ele passou ali declarando, né? Claro que ele declarou, olha, daqui a 30 dias vai ser consumida toda Nínive, 120 mil pessoas. Mas aqui Jesus nos fala, olha, já dei para vocês 2000 anos, eu estou às portas, eu estou falando, olhem para os meus olhos, se voltem para mim, se arrependam, me buscam, e então vocês me acharão. E eu virei e farei morada no seu interior, e transformarei o seu caráter, e transformarei a sua mente, e transformarei a sua maneira de falar, transformarei seus olhos, transformarei os seus relacionamentos, restaurarei suas famílias, restaurarei suas vidas, te trarei vida e vida em abundância. É isso que esse Deus nos fala. É isso que esse Deus nos promete. E o nosso contentamento, ele precisa estar nele. As tribulações, as aflições, gente, às vezes chega ao final do dia, a gente está assim, meu Senhor, quanta luta. Mas aí a palavra que é viva começa a vir à nossa mente. Não, o meu socorro vem do Senhor. Com Ele eu sou mais que vencedora. Não, Ele está comigo, eu não estou sozinha. Eu nunca serei abandonada. Ele está à frente, Ele está atrás, Ele está à lateral, Ele está à direita, à esquerda, Ele está acima, Ele está embaixo, Ele é a rocha onde eu caminho. Então essa palavra viva começa a nos dar o ânimo para no próximo dia, não, vamos lá, vamos firme. Ontem eu ainda falava com... Eu já vou terminar. Ontem eu ainda falava com um jovem que me mandou uma mensagem que não tem mais sentido a sua vida, que não tem o porquê ele estar aqui, porque confronto com isso, confronto com aquilo, e aí esses confrontos vão e tocam nas suas feridas lá interiores, né? Ele teve uma infância muito difícil, realmente, eu concordo, foi algo muito difícil que ele viveu. Mas eu disse para ele, nós não estamos num conto de fadas, né? Eu disse para ele, eu adoro o Walt Disney ali, eu adoro ali olhar aqueles filmezinhos, eu adoro também estar ali, muitas vezes entrar ali naquela fantasia, mas eu disse para ele, olha, mas isso não existe, não é uma fábula,
Viver é para os fortes. Nós estamos numa competição. E uma competição, nós precisamos, para chegar lá no alvo, né? Para chegar lá na linha de chegada, nós precisamos passar por obstáculos. E quando nós passamos um obstáculo de cada vez, nós temos a certeza que nós vamos ter uma linha de chegada. Lá em Apocalipse 21, nos fala que o nosso final é feliz. Leia Apocalipse 21. O nosso final é feliz. Nós já sabemos o nosso final. Nós já sabemos a linha de chegada. Mas nós precisamos continuar na competição. E foi isso que eu falei para ele ontem. Você precisa continuar na competição. Abortar a competição é sair como um fraco. Agora, permanecer passando pelos obstáculos, com os olhos lá na linha de chegada, então sim, isso é o correto, isso é o que nós devemos fazer. Eu vou orar para nós finalizarmos. Senhor, obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor, porque todos os dias Tu nos fortalece. Todos os dias, Senhor, Tu vens e nos pega pelas mãos, ó Deus, e nos faz nos levantarmos. O Senhor não nos deixa prostrados, independente das aflições, mas o Senhor nos leva firmes, ó Deus, fazendo com que a Tua palavra viva venha, Senhor, e se mova na nossa mente, se mova, Senhor, no nosso coração, nos fazendo continuar olhando para a linha de chegada, Senhor. E essa linha de chegada, nós já sabemos que é um final feliz. E é contigo, Senhor. Oh, meu Deus, eu te peço nesse dia, nos fortalece, Senhor. Nos fortalece, elimina as nossas fraquezas, Senhor. Nos amplia a nossa visão, Senhor, que nós possamos ter olhos bons, ó Deus, que o nosso interior possa ser iluminado de forma completa, Senhor, pelo Teu amor, pelas Tuas boas novas. Coloca em nós mais sede de Te buscar, mais sede de ir até Ti, Senhor, mais sede, Senhor, de Te conhecer. Então nós estaremos, ó Deus, andando, Senhor, cumprindo o nosso propósito de vida aqui nessa terra, passando por cada obstáculo que vem aí à nossa frente, Senhor, mas como vencedores, porque estamos contigo. Senhor, eu te agradeço, eu entrego a minha vida, a vida daqueles que estão assistindo e que ainda irão assistir essa live, Senhor. Sê conosco, meu Deus, em todo o tempo. Espírito de Deus, ministra, continua ministrando em nossos corações nesse dia, que nós possamos finalizar o dia com mais certeza ainda de que Tu estás conosco e que não estamos sozinhos nessa competição chamada vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Andrezinho. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beijinho, até amanhã.